Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 15. E que Deus nos dê graça para que nós possamos fazer a conexão daquilo que Deus colocou no nosso coração para ministrar a igreja nessa manhã, amém? Então, Êxodo 3, de 10 a 15. E antes de ler a palavra do Senhor, eu gostaria só de fazer menção honrosa ao novo casal da igreja, meus irmãos, que casaram agora há poucos dias. Eu gostaria de pedir que a Eloá e o Luan ficassem de pé e fossem recebidos como Senhor e Senhora, em nome do Senhor Jesus, amém? Salve ao Senhor, glorifica ao Senhor por esse casal que se casou, e é o primeiro culto que eles estão na igreja, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Depois do lua de mel, tudo é lindo, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim para nós em Êxodo capítulo 3, versículo 10 ao versículo 15. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Versículo 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. E depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Olha a pergunta. Ele já disse, mas agora ele pergunta: qual é o seu nome? O que direi a eles? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outro. E no versículo 15 diz: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu quero ler novamente esse versículo. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Esta passagem deixa muito claro a profundidade do amor de Deus para com o seu povo em toda a sua história. Deus nos ama com amor profundo, com amor incondicional. E é um amor tão grande, um amor tão profundo, que Ele olha para a realidade do seu povo na época de Moisés. E qual é essa realidade? Eles estavam cativos, estavam no Egito, numa terra que na verdade deveria ser grata a eles. Vamos relembrar um pouquinho de tempo atrás. O Senhor toma José, faz José governador, José governa o Egito sai da sua pior crise econômica, política e daquela época, porque não havia comida. Deus dá estratégia ao coração de José, José governa aquele povo, e os egípcios foram beneficiados pelo governo de Deus através do coração de José, e agora José havia morrido. E o tempo foi passando, e aí tem um problema, não sei se é um problema só do brasileiro, mas eu acho que é um problema do egípcio também. Nós temos pouca memória histórica. E aí o que começou a acontecer foi que o povo de Israel cresceu, os hebreus cresceram, os hebreus começaram a tomar posições, pujança, e os egípcios começaram a falar o seguinte: se a gente não fizer alguma coisa com esse povo vai tomar o Egito da gente. E aí eles começaram a perseguir, a escravizar e penalizar duramente. Por quê? Porque já não lembravam quem era José. Então o povo estava agora cativo, escravizado e sendo duramente penalizado pelos egípcios. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu os lamentos
e o clamor do seu povo. E quando ele ouve o clamor do seu povo, o que diz a palavra do Senhor é que o Senhor levanta Moisés. Quem era Moisés? Moisés era um pastor de ovelhas, irmãos. Olha o que está dizendo lá. Apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro. Na verdade, Moisés era um bem-aventurado que casou bem, irmãos. O sogrão tinha as ovelhas e ele pastoreava as ovelhas do sogro. Era esse o homem que veio para libertar, levantado para libertar um simples pastor. Aquele que estava no campo apacentando. Claro que toda a história de Moisés já mostra o livramento desde o seu nascimento, a escolha do Senhor desde o seu nascimento, mas agora nesse momento ele estava ali apacentando, então Deus se apresenta para ele quando ele estava fazendo aquilo que era natural da vida dele, e ali naquele monte, no monte Horebe, no monte do Senhor, o anjo aparece a ele no meio da sarça em chamas. É interessante que ele olha para aquela sarça, e a sarça está pegando, tudo bem, porque até aí, meus irmãos, no deserto, a sarça pegar fogo, está tudo certo. Só tinha um problema com aquela sarça. Ela pegava fogo, mas não se consumia. Era diferente das outras sarças. As outras sarças pegavam fogo e já era. Mas aquela não. O fogo ardia e ela não se queimava. Mas é interessante porque essa sarça começa a falar com Moisés. Aí começa o sobrenatural. Porque pegar fogo, um fogo que não consumia, agora um fogo que fala. E agora começou o sobrenatural, se mover de forma mais intensa. E aí é interessante porque quando ele fala com Moisés, ele chama Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. E Moisés, olha, eis-me aqui. Irmãos, eu também faria a mesma coisa. Né? Uma sarça pegando fogo, não se consome, ainda começa a falar comigo, eu também vou responder. Né? Se eu não responder, vai que ela acha que eu sou mal educado, manda fogo em mim, irmãos. Então ele responde. Eis-me aqui. E aí ele olha, e quando ele se aproxima, a voz fala com ele, não se achegue, porque a terra que você pisa é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. E é interessante, porque nesse momento que o Senhor fala com ele, que chama ele pelo nome, que dá a instrução de como ele poderia estar na presença do Senhor. Agora a sarça fala mais com ele, dizendo assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que o Senhor estava, na verdade, fazendo ali era rememorando Moisés que ele é um Deus de aliança. E a aliança do Senhor nunca passa. A aliança do Senhor, ela é perpétua, porque é feito com um Deus que não vacila, por um Deus que não muda, por um Deus que não se engana, por um Deus que não se esquece dos seus filhos, por um Deus que nos ama de forma poderosa, e mesmo eles estando no cativeiro, o clamor e o choro dele chegou ao ouvido de Deus. E Deus agora está falando com Moisés e levantando Moisés para libertar o povo, para tirá-los daquela escravidão. Então ele fala, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que fiz a aliança com o meu povo através de Abraão. E eu não me esqueci da minha aliança. A mesma aliança que perdurou de geração, chegou a essa geração, porque as minhas promessas não mudam. Essa apresentação é fundamental para revelar quem estava ordenando. Mas abra os ouvidos espirituais agora para você ouvir isso. E quem estava se movendo para os libertar. Veja, o clamor dele chegou, o lamento dele chegou, mas até então é somente choro e lamento. Quem se moveu para os libertar? O próprio Deus. O próprio Deus. Que continua com seus olhos sobre nós, em nome do Senhor Jesus. E ele então se levanta para libertar. Então era o Deus Yahvé, o Deus que viu a aflição do povo, ouviu o clamor do povo e conhecia o sofrimento do povo. O que Deus estava dizendo para Moisés é, eu estou com os meus olhos sobre o meu povo. O tempo da libertação chegou. E olha que interessante, porque é Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que se movimenta em favor do seu povo.
palavra do Senhor nos diz que não foi nós que amamos a Deus. Foi Deus que nos amou primeiro. Todo o movimento do Senhor se inicia dele, porque Ele é soberano e glorioso. E Ele espera de nós respostas pelo seu mover. Então Ele se move em direção do seu povo e o tempo da libertação chegou. E Ele diz, por isso desci. Quem desceu? Você consegue entender isso, meu irmão? Quem se moveu foi quem ordenou a libertação. Não foi o povo que subiu, foi o Senhor que desceu. O Senhor desceu a fim de, fala assim, livrá-los. Então todo o movimento do Senhor é um movimento feito e realizado pelo seu amor, pela sua aliança, pela sua promessa de que nós somos seu povo e que nós fomos alcançados por esse amor. E esta aliança está sobre nós e aquela aliança estava sobre o povo. Então o Senhor desceu para os livrar, para os tirar daquela terra de opressão, para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Aleluia, o que o Senhor estava dizendo para ele é, eu vou te tirar da terra da aflição e vou te colocar na terra da abastança, porque quando eu estou com vocês e vocês estão no meu lugar, vocês têm vida abundante. Eu vou te tirar deste lugar de escárnio, de sofrimento, de aprisionamento, deste lugar onde você está sendo subjugado, para livrá-lo, para te levar para o lugar onde eu te alimentarei com a minha graça, com a minha glória e com o meu poder. Então o Senhor elege Moisés como libertador, aquele que virá para retirá-los da mão do opressor, que iria ao faraó interceder pelo seu povo. Moisés não se via à altura daquele tamanho chamado de Deus, e o Senhor diz para ele, olha a resposta do Senhor para Moisés, quando ele diz, mas eu não tenho boa palavra. Alguns até dizem que era gagago, que gagago teria dificuldade de falar com o faraó. Porque até ele terminar de falar a frase, o faraó ia estar meio cansado. Mas ele diz algo. Abra os seus ouvidos em nome de Jesus nessa manhã. Olha o que ele diz. Eu serei contigo. Deus se move. Deus levanta. E Deus vai com ele. Esse é o mover de Deus. Ele levanta, Ele capacita, e Ele vai conosco para a glória do Senhor Jesus. E este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus os tira do lugar da opressão, e agora os traz para o lugar da adoração. Servir significa adorar. Servir significa prestar culto. Servir significa adorá-lo. Servir significa nós estaremos diante da presença dele todo o tempo para a glória do teu santo nome. E quem fez isso? O eu sou. O eu sou fez isso por eles para a glória do Senhor Jesus. Mas nesse momento há uma pergunta muito crucial que Moisés faz ao Senhor, quando ele diz assim, qual é o seu nome? Meus irmãos, essa pergunta me intrigou. Porque, veja, o Senhor já havia dito para Moisés quem ele era. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus da promessa. Ele sabia quem era Deus, que era o Deus Yahvé, Todo-Poderoso. Mas agora ele pergunta qual é o seu nome. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo me ver com outro nome. Parece que Marcelo resume quem eu sou. E quando eu falo assim, Marcelo, aí eu me vejo. Eu não sei se vocês têm essa mesma coisa. Parece que quando chamam o nosso nome, falam o nosso nome, rapaz, a coisa fica mais tranquila. Porque falou o nome, na verdade. Moisés sabia quem ele era, mas Moisés queria saber qual é o nome do libertador, aquele que vai tirar
E ele responde: eu sou o que sou. Eu, o sou, te enviou a vós. Esse é o nome daquele Deus que está sobre nós. O eu sou. O Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso, vencedor, libertador, poderoso, exaltado, bendito, majestoso, soberano. E tudo isso significa eu sou. O eu sou vai adiante de nós. O eu sou foi aquele que libertou o seu povo. O eu sou está aqui e o eu sou está sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Que lhes direi? Ele queria saber o nome, para que ele soubesse quem estava indo com ele. O eu sou está comigo. O eu sou vai nos libertar das mãos dos opressores. E a resposta de Deus é gloriosa quando ele diz: eu sou o que sou. O eu sou me enviou a vós outros. Aleluia. Precisamos agora observar outro que foi escolhido como eu sou. Da mesma forma como Deus se apresenta a Moisés, dizendo: eu sou. Eu quero dizer que o Senhor levantou um eu sou sobre nós. E pelo seu sangue, nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos da escravidão, da mão do opressor. E nós somos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O eu sou está sobre nós. Outro libertador, que também se apresenta para nós como eu sou, para nós como povo escolhido do Senhor, através da nova aliança no seu sangue. Estou falando de Jesus, o libertador das nossas almas, aquele que intercedeu por nós e se apresentou diante dos tabernáculos eternos para nos comprar com o seu sangue e para dizer: o eu sou está sobre nós, o eu sou está sobre nós, o eu sou nos comprou, o eu sou vai conosco, o eu sou está comigo, o eu sou está sobre nós nessa manhã. E o Evangelho de João inclui 7 declarações profundas de Jesus, conhecidas como declarações eu sou. 7 declarações onde o Senhor se apresenta como o eu sou. E é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Sobre o eu sou. 23 vezes. Ao todo encontramos o significado de eu sou de nosso Senhor no texto desse Evangelho de João. Em várias delas, ele une o seu eu sou em 7 metáforas que expressam seu relacionamento salvador com o mundo. E a primeira mensagem de eu sou de Jesus é: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Eu sou o pão da vida é a primeira das 7 declarações de eu sou de Jesus nesse Evangelho. Essa analogia de Jesus como o pão da vida reforça o tema de João como Jesus sendo o Messias e o Filho de Deus. Embora João registre os milagres de Jesus para estabelecer sua divindade, aquilo que ele mais destaca no seu Evangelho era quem era Jesus Cristo. Ou seja, o eu sou, não somente aquele que faz as maravilhas, mas quem ele é sobre minha vida e sobre a sua vida. Quem ele é sobre nós. Aquilo que ele veio para libertar a humanidade do pecado. E aqueles que o recebem, recebem a vida. A vida. Mas eu não sei quanto a vocês, quando eu meditava nisso, Deus me fez lembrar do pãozinho da padaria. Irmãos, não deu água na boca? Mas em diversas culturas, como na nossa cultura, o pão tem um papel central na alimentação. Em casa, todo dia a gente come pão. Nem sempre é da padaria, mas às vezes é um pão de forma mesmo. Mas glória a Deus pelo pão de forma, amém? Mas todo dia a gente come pão. Todo dia a gente come aquele pão delicioso. E aí Deus me fez lembrar disso. O pão é um alimento diário, ou seja, um elemento para ser ingerido todos os dias da nossa vida, numa vida devocional diária, contínua, para que seus nutrientes venham nos alimentar, fortalecer, sustentar e dar a vida. Então o pão vivo é o pão que nos alimenta.
É o pão que nos sustenta, é o pão que nos fortalece. São os nutrientes necessários para que nós possamos viver todos os dias debaixo do eu sou, debaixo da mão do eu sou. A segunda maneira como ele se apresenta é: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus então lhes falou novamente dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida. Então o pão diário nos alimenta, mas a luz nos guia, nos mostra o caminho. A luz vem para nos guiar, para nos nortear, para nos levar para longe das trevas e manifestar a luz de Cristo em nosso viver. A metáfora de Jesus aqui está impregnada de alusões ao Antigo Testamento. A frase destaca o papel de Jesus como Messias e Filho de Deus. O Antigo Testamento indica que a era vindoura do Messias seria um tempo em que o Senhor seria luz para o povo, bem como para toda a terra. A palavra segue aqui transmite a ideia de alguém que se entrega totalmente. Então essa palavra segue significa que nós não somente aceitamos e recebemos, mas nós caminhamos na luz. Amém? Eu creio, eu recebo, e agora eu ando na manifestação da luz. Por quê? Porque quando eu ando na luz, as trevas não podem me alcançar. Quando eu estou na luz, as trevas não têm lugar. Quando eu estou na luz, as trevas se dissipam. Porque na luz o que brilha é o poder de Deus. O poder do eu sou. Por isso é importante nós entendermos isso. A luz, além de iluminar, também traz clareza sobre o que está imperfeito. Eu acho muito interessante isso. Se você pinta uma parede e não projeta luz sobre ela, você só pinta a parede, parece que está tudo bem. Que está tudo certo, está tudo maravilhoso. Aí você pega um farolete e joga na parede. Você vai ver onde a tinta escorreu, onde tinha um buraco. Então, se você quer ver o perfeito, ande na luz. Você quer manifestar o perfeito? Deixa a luz se manifestar em você. Por quê? Porque ele não vai te condenar, ele vai te mostrar o lugar aonde precisa colocar a massa corrida e dar uma nova demão. Então a luz vem para mostrar o perfeito, para iluminar o perfeito e para manifestar o aperfeiçoamento do Senhor em nossos corações. Amém? A terceira declaração é: eu sou a porta das ovelhas, louvado seja o santo nome do Senhor. Então lhes disse Jesus novamente: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E aqui, queridos, nós precisamos olhar para essa porta como dois aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Só Jesus, a porta, pode nos levar para o aprisco do Senhor. Somente entramos para o aprisco pela porta, e essa porta tem um nome: Jesus Cristo, o eu sou a porta. É por essa porta que nós passamos para entrar no aprisco do Senhor, para sermos ovelhas dele. Então não há outro acesso à salvação que não seja pela porta, que é Jesus Cristo. Mas há uma segunda coisa importante: a porta também nos protege. Amém? Quando nós estamos com a casa aberta, né, eu não vou falar aqui da tia Miriam, mas eu me lembrei dela. Se a porta está aberta, o que acontece, tia Miriam? Ninguém dorme, irmãos, enquanto não fechar a porta. A tia Miriam, ela é expert em porta e janela, irmãos. Enquanto não fecha, ninguém dorme. Eu me lembro da época que a gente ia para a chácara, enquanto a porta não estava fechada, ninguém dormia. Ela não deixava. Por quê? Porque a porta é proteção. Se a porta estiver fechada, o mal não entra, o inimigo não entra. Então Jesus como a porta, se a porta estiver na nossa vida, fechada diante da nossa vida, o inimigo não pode entrar na nossa casa. Mas se a porta estiver aberta, lamento. Mas Jesus é a porta. E só temos acesso ao aprisco por Ele. E o mal não resiste à porta chamada Jesus Cristo.
Porque ele não avança sobre Jesus. É Jesus que avança, empurrando o mal para fora das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Então ele diz, eu sou a porta das ovelhas. É muito importante entender isso, meus irmãos. Por quê? Porque é o lugar de acesso ao aprisco. A salvação é acessível pela porta. Amém? A quarta declaração, eu sou o bom pastor. Aleluia. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida. Jesus pregou a expressão dos versículos 1 ao versículo 5, ou seja, ele é o bom pastor. O termo bom pastor tem a ideia de nobre e contrasta com o mercenário, que se preocupa apenas com o seu interesse próprio. A segunda metade do versículo é uma referência à morte substitutiva de Jesus pelos pecadores na cruz do Calvário. Então só temos vida porque ele nos dá vida. Só temos vida porque através de Cristo Jesus nós recebemos a vida. Então ele diz assim, eu sou o bom pastor, mas entenda uma coisa, quem está debaixo do bom pastor, esse não terá falta de nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Jesus é o bom pastor, aquele que vem para nos dar a vida, aquele que vem para gerar vida em nós, aquele que pela sua morte alcançou a vida eterna e a vida plena e abundante para aqueles que recebem a Cristo Jesus. E a quinta declaração é, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque em Cristo Jesus nós descansamos, nós não morremos. Porque temos a promessa, e o Deus da promessa nunca mudou a sua promessa. Com essa declaração, Jesus moveu Marta de uma crença abstrata na ressurreição que acontecerá no último dia, para uma confiança personalizada naquele que é o único que pode ressuscitar os mortos. Nenhuma ressurreição ou vida eterna existe fora de Jesus Cristo. O tempo do último dia não é uma barreira para aquele que tem o poder da ressurreição e da vida. Então a morte não nos para aqueles que estão em Cristo. A morte é um descanso. Por quê? Porque a vida eterna está nos garantida. A vida eterna está garantida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele nos deu vida. E pela sua vida, nós vencemos a morte para a glória do Senhor Jesus. E a sexta declaração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observa isso, queridos. Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a um Pai, senão por mim. Essa resposta foi dada a Tomé quando Jesus declara que ele é o caminho para Deus, porque ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Então veja isso. Jesus é o caminho, porque ele é a verdade e é a vida. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, ele trouxe uma singularidade para um só caminho. Não são caminhos. Não tem alternativas para alcançar o Pai. Por quê? Porque ele também declarou, não há outro intermediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. Então não há outro intermediador que possa nos ligar ao Pai. Por isso ele declara, eu sou o caminho. Porque eu sou a verdade e eu sou a vida de Deus. Neste versículo, a exclusividade de Jesus como única abordagem ao Pai é enfática. Existe apenas um caminho para Deus, não muitos caminhos. Ou seja, só há Jesus Cristo, o único e vivo caminho. Louvado seja o santo nome do Senhor. E por fim, a última declaração é, eu sou a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Através dessa metáfora, o que o Senhor estava fazendo, na verdade, era se aproximar com seus ouvintes. Por quê? Porque esta era uma realidade para Israel. Israel tinha muitas videiras.
Então ali o que ele estava fazendo na verdade era se aproximando com a realidade daqueles que estavam ouvindo, para que eles pudessem compreender claramente aquilo que ele estava dizendo. Então ele estava dizendo claramente: meu pai eu sou a videira. E meu pai é quem me cultiva, o meu pai é quem cuida de mim, o meu pai é quem dá a vida para que eu possa dar a vida para vocês. Então a vida está em Jesus Cristo. Eu sou a videira. Também não podemos nos esquecer que a videira é muitas vezes utilizada no Antigo Testamento como símbolo de Israel. A videira é uma tipificação de Israel, o apontamento para Israel. A videira era Israel. E ele então identificou-se especificamente como a videira verdadeira. Só teremos vida do eu sou sobre nós, nos ligando à videira verdadeira, para que a seiva da vida entre em nossas vidas e nos fortaleça para viver com Ele. E ele diz mais: e o meu pai é o agricultor, o zelador, aquele que cuida da videira. A videira tem 2 tipos de ramos: os ramos que dão fruto e os ramos que não dão fruto. Os ramos que dão fruto são aqueles que entregaram, creem, recebem e vivem com o Senhor Jesus. Quem crê não terá fome. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê recebe a ressurreição e a vida. Quem crê tem a seiva da vida para dar fruto. E isso é natural. Se eu estou na videira, eu vou dar fruto. Mas se eu me desligo da videira, eu paro de dar fruto. Ah, pastor, mas como é que pode? Sabe aquele galhozinho na árvore? Não sei se já repararam isso. Quando ele está na árvore, está tudo bem. O que acontece quando o galho está na árvore? Ele dá fruto. Mas se ele fizer só isso aqui, ó, nem caiu. Sabe aquela descolada? Descolou, o que acontece? Começa a ficar meio marrom, vai perdendo a vitalidade. Veja, não é instantâneo. Não é instantâneo. Ele começa um processo. É um processo. Porque a seiva não está chegando mais. Porque a vida não está chegando mais. Naturalmente, aquele galho para de dar fruto. Mas louvado seja o santo nome do Senhor, que nós fomos enxertados na videira. Nós fomos enxertados na videira. O Senhor mesmo nos colocou na videira verdadeira, para que nós possamos dar frutos para a glória do nome do Senhor. Os ramos que não dão frutos são aqueles que não creem e que se afastam e que permitem que os ramos sejam quebrados. Com essas declarações, e olhando para a declaração do Senhor para Moisés, podemos concluir que Jesus veio para nos libertar e para gerar em nós o nome que tem o poder sobre todo nome. Então nós temos sobre nós o nome Eu Sou. Quem é que vai adiante de nós? O Eu Sou. Quem é que vai conosco? O Eu Sou, porque eu sou o pão da vida. Eu alimento vocês e fortaleço vocês. Eu sou a luz. Eu vou guiar vocês. Eu vou mostrar o caminho. Eu vou deixar tudo perfeito e tudo aplainado para que você possa ver. Eu sou a porta das ovelhas. Vocês terão acesso ao aprisco do meu Pai por mim. E eu vou proteger vocês. Eu sou a porta que dá acesso ao Pai, mas que protege para que vocês permaneçam ali. Eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida a vocês. Eu sou o bom pastor. Em mim vocês têm vida. Em mim vocês podem fazer todas as coisas. Em mim vocês serão mais que vencedores. Em mim vocês alcançarão a promessa. Em mim vocês serão frutíferos. Em mim a glória do Senhor se manifestará. Em mim. E eu sou está sobre nós nessa manhã. E é Ele que vai adiante de nós. Então Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu te dou vida. Ainda que você esteja morto nos seus delitos e seus pecados, nesta manhã o Senhor Jesus pode te ressuscitar e trazer vida de volta, porque Ele vai te dar a vida. Se você disser, eu recebo Jesus, e eu ando com Jesus, eu aceito o nome dEle sobre mim, eu declaro para você que você terá vida abundante sobre você em nome de Jesus. Mas mais, eu sou o caminho, porque Ele é a verdade e Ele é a vida. Em Cristo Jesus nós temos o caminho. Nós deixamos de ser errantes, perdidos. Nós não estaremos mais vagando
nós estaremos no caminho para a nova Canaã, a cidade celestial garantida para mim e para você. E não haverá engano, não haverá engano. Nós estaremos no caminho, porque a verdade estará em nós e a vida estará se manifestando em nós. Em nome de Jesus, eu sou a videira verdadeira. E porque fomos enxertados nele, nós temos a vida de Cristo. Este é o nome que está sobre nós. Este é o nome que está sobre o povo de Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou o pão. Eu sou a luz. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou. Eu sou. O eu sou. O eu sou está sobre nós. O eu sou está sobre nós. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. O eu sou está sobre a sua enfermidade. Você será curado em nome de Jesus. O eu sou está sobre a sua casa. O seu casamento será restabelecido para a glória do Senhor Jesus. O eu sou está sobre as suas emoções. Você voltará a sonhar. O eu sou está sobre a sua vida. Não haverá mais problemas e dificuldades, porque o eu sou vai adiante de vós. E mesmo quando o mar se agitar, o eu sou dará ordem, e a água acalmará, o vento cessará, e você passará seguro para a glória do Senhor. Mas creia nisso. Quem crê, o eu sou se torna o seu nome. O seu nome. E eu finalizo com a mesma palavra que o Senhor Jesus, encerrou para Moisés, dizendo: este é o meu nome eternamente, de geração em geração, o eu sou é sobre nós. De geração em geração, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas o Deus de João Batista, o Deus de Roberto e o Deus de Marcelo. Esse é o Deus que está sobre nós e que vai adiante de nós e que está sobre a sua vida, que está sobre a sua casa. Por isso eu declaro: o meu nome será eternamente, o meu nome será eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração.